Quem é da época do antes de CT, né? Antes do centro de treinamento Carlos Castilho, o Fluminense treinava nas Laranjeiras. A gente ia lá nas Laranjeiras, sentava na arquibancada e assistia o treino do Fluminense. E às vezes o Fluminense pegava um time lá de Série C, Série B aqui do futebol carioca, até mesmo titular contra a reserva. Daí você ficava lá assistindo o treino do Fluminense, saía um gol, dois, três, daí o treinador começava a dar chance para alguns jogadores que estavam sumidos, mexia no time. O jogo de hoje na Copa do Brasil, a estreia do Fluminense na Copa do Brasil, vencendo por 3-0 o Paysandu, foi mais ou menos nesse clima. Eu estava lá na arquibancada com a minha família, assistindo o jogo. Sabe aquele, quando sai o gol, você nem comemora muito? É normal, você sabe que vai sair mais um, outro. E o jogo começou meio complicado para o Fluminense, mas depois o Fluminense, mesmo com a falta de criação no meio de campo, mesmo com a ausência do Ganso, que faz aquele meio de campo do Fluminense se tornar um meio de campo lúcido, com a entrada do Lima, o Lima até é um cara bem esforçado, corredor, ajudou na marcação, tenta construir a jogada, mas não é a característica dele, né? Ele não é jogador, eu acho que tinha opções melhores para colocar ele no meio de campo para armar jogadas. Mas ele fez um jogo ruim. Mas o Fluminense sente quando o Ganso não está, mesmo com a boa qualidade do Alexander, com a boa qualidade do André, e da fragilidade do Paysandu. O Paysandu começou com 2 linhas de 5. Fez uma parede atrás dessa parede para segurar o Fluminense. E o Fluminense no começo do jogo com muita dificuldade de infiltração. O Fluminense tocava lateralmente e alguns lances teve gols do Fluminense que foram de escanteio. Teve um cruzamento de linha de fundo que foi na cabeça do jogador. Teve escanteio bem batido que se resultou em gol. O escanteio do Marcelo bateu no jogador do Paysandu, sobrou pro Keno. Keno girou e fez um golaço. Na minha opinião, achei o gol bonito. O gol do Felipe Melo também. Então são jogadas de linha de fundo, jogadas laterais. Não foram jogadas trabalhadas, tabela, né, overlap, como dizia antigamente. Então foram jogadas em que o Fluminense, foram alternativas que o Fluminense encontrou para furar o bloqueio do Paysandu. E mesmo depois que o Fluminense fez 1, 2, 3 gols, o Paysandu não se abriu. O Paysandu jogou praticamente por um lance, por uma bola, por um contra-ataque. Ficou esperando o erro do Fluminense. O Fábio ele fez uma única defesa no primeiro tempo, um chute, um peteleco que o jogador do Paysandu deu. No segundo também foi no mesmo ritmo, um chute fraco. Praticamente o Fábio não estreou, não sujou o seu uniforme novo de goleiro, cinza, bem bonito. Camisa cinza, calção cinza, meia cinza. Espero também que o uniforme negro da cor preta do Fábio também seja calção preto e meião preto. Quero ver o Fábio vestido de Félix lá no gol do Fluminense. Esse uniforme o Fábio não sujou, foi um jogo tranquilo. Acho que o Fluminense poderia ter feito 4, 5 gols. Acho que se o Ganso tivesse e o time não tivesse tão desgastado pelo Fla-Flu, pela final, também pela festa, porque o jogador dá um relaxamento, acho que o Fluminense poderia ter feito alguns gols a mais aí. Primeiro gol do Fluminense saiu aos 28 minutos. Qual é essa dificuldade que o Fluminense encontrou de penetração por causa desses jogadores que são mais de marcação até no meio de campo? Alexander novamente fez um bom jogo. O gol do Fluminense só saiu aos 28, né, com o gol do Nino, um cruzamento do Arias, belíssimo cruzamento do Arias que jogou os 90 minutos. O Fernando Diniz não tem queixas, tem 2 queixas nas alterações dele, mas eu não vejo necessidade do Arias num jogo desse jogar 90 minutos, dá um descanso pro cara. Ele tirou o Cano, ele poupou o Ganso, não tem porque o Arias jogou pra caramba, correu, se deslocou, deu assistências, foi o principal jogador da partida. Mas não tem por que jogar 90 minutos, né? E ele foi testando também alguns garotos que estavam sem oportunidade, sem chances de entrar no time, como no caso Alexandre Jesus, que eu achei uma atuação triste, né? A gente saber um jogador dessa qualidade ser opção de banco e entrar no jogo desse contra o Paysandu, quando poderia ter entrado um Isaac, um João Lourenço ou qualquer outro jogador, um João Neto. Para que colocar o Alexandre Jesus e além de cima colocá-lo na lateral direita no lugar do Samuel Xavier? Mas o Alexandre Jesus jogou mal porque ele entrou na posição que ele não é
não é de origem, ele é centroavante. Então o Fernando Diniz ainda colocou ele numa posição que ele praticamente não sabe atuar daquele lado. Mas mesmo assim ele cometeu erros assustadores, porra, de domínio de bola, ele dominar a bola espirrar. Eu acho que ele entrou muito nervoso, tentando apresentar algo e acabou se atrapalhando com a bola em alguns momentos. Gostei muito da entrada do John Kennedy, né? O John Kennedy ele entrou no jogo muito bem aos 13 minutos do segundo tempo e mostrando para toda a torcida do Fluminense que aposta nele, a galera que torce pelo futebol dele, que ele tem um futuro enorme pela frente, botando a cabeça no lugar. É uma belíssima opção de segundo tempo na função de centroavante, jogou com a camisa 9, fez uma belíssima jogada no arranque ali pela ponta esquerda, foi um pouquinho egoísta, ele poderia ter cruzado ou rolado para trás, acabou chutando, mas acho que o arranque foi tão legal que ele deixou 2 jogadores do Paysandu para trás. Eu acho que ele, vou correr para a galera. E a torcida aplaudiu muito a entrada dele. Mas não entendi a entrada do Alexandre Jesus no lugar do Samuel Xavier, ele na lateral direito, o cara todo enrolado com a bola nos pés. Entrou o Pirani no lugar do Keno, para botar mais um jogador no meio de campo, para dar um descanso também pro Keno, que fez um jogo razoável para bom, fez um belíssimo gol. O Giovani entrou no lugar do Cano, não entrou tão bem assim. O Giovani entrou com 37 minutos do segundo tempo, entrou junto com o Alexandre no lugar do Samuel Xavier. Mas o Giovani teve alguns momentos ali que se atrapalhou também com a bola. Aí eu comecei a entender porque o Pirani passou à frente dele, porque o Giovani não é opção de segundo tempo. Eu acho que Alexandre Jesus e Giovani entraram mais para dar uma sequência, dar uma rodagem para os caras, ou para dar um ritmo de jogo. O John Kennedy já é um pedido da torcida, há muito tempo a torcida vem pedindo, bota o John Kennedy, bota o John Kennedy. Então ele tinha que ter colocado depois do Alan, que teve um problema no joelho, que a gente está na expectativa aí para saber quanto tempo para a recuperação do Alan. Então o John Kennedy, ele é um jogador, ele é um centroavante que precisa estar em atividade. Ele é um reserva ali, vamos dizer, quase um reserva imediato para o Cano. Claro que a gente tem um Lelê, mas para a Copa do Brasil o Lelê não pode jogar. Então na Copa do Brasil o reserva imediato do Cano tem que ser o John Kennedy. O John Kennedy entrou muito bem, cara, partindo para cima, agredindo. É assim que eu gosto de ver. E esses jogos assim, que parecem amistosos, em que o nível do Fluminense é muito acima do adversário, tem que ter esses experimentos, tem que entrar esses jogadores para a gente ver, para ele ver o plantel todo, para ver a qualidade dos seus jogadores e saber com quem ele pode contar. Isso eu achei interessante. Aí o Fluminense fez o primeiro gol aos 28, gol do Nino, fez o segundo aos 35, gol do Keno. Né, a bola, acho que foi o Marcelo, bateu o escanteio, a bola bateu no jogo do Paysandu, o Keno dominou muito bem, girou o corpo e fez um golaço. E o terceiro gol do Fluminense foi um escanteio do Arias, na cabeça do Felipe Melo, que também fez um jogo tranquilo. Não posso nem dizer que o Felipe Melo fez um grande jogo, porque devido ao nível do ataque do Paysandu, mas o Felipe Melo fez mais do que a gente esperava, fez um belíssimo gol, numa belíssima cabeçada aos 42 minutos. Então é isso, é um jogo que não tem ainda nem muito comentário, porque é um jogo que, na minha concepção, no que eu vi no estádio, é um jogo treino, em que você testa jogadores, que você faz um placar, mesmo com o adversário muito fechado, é um bom experimento. O Fluminense também tem que saber jogar contra esses times fechados, com 2 linhas de 5, todo retrancado. O Fluminense tem que saber encontrar ferramentas para tentar furar esse bloqueio. E o Ganso é muito importante no meio de campo para fazer isso, porque é o cara que dá enfiada, é o cara que faz o lançamento, e nesse jogo não teve ele. Então achei um jogo bem interessante, bom pela vitória de 3-0, bom como o Fluminense encontrou os seus gols através de cruzamentos e bolas paradas, mostrando outras alternativas, com bolas aéreas, gol do Nino de cabeça, gol do Felipe Melo de cabeça. É importante quando você encontra um adversário fechadinho, a bola aérea tem que ser uma alternativa. E uma vitória tranquila, experimentos, e estamos em vantagem na Copa do Brasil, agora aguardar o jogo da volta. Show de bola, acho que o próximo jogo do Fluminense é contra o América, lá em Minas, pelo Brasileirão, na estreia do Fluminense no Brasileirão. Tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo, hein, rapaziada. Flui!